Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a bordo para mais um podcast Vela Show. Hoje nós temos uma convidada especial, Cristiana Fridiani, que vai conversar sobre competição, sobre vela, sobre a vida, né, Sobre Cristiana? vida náutica em geral, Sobre a né? vida náutica em geral. Antes da gente Tá. começar, eu queria pedir aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, que se inscrevam no canal, que ajuda muito a gente, e dê o gostei ou não gostei, que é também muito importante para a gente poder incrementar o nosso podcast. Cristina, boa noite. Boa noite, Guruga. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho desse mundo náutico, que minha paixão, que eu amo tanto. Então, fiquei super entusiasmada em estar aqui com vocês. Cristina, vamos começar lá do início, né? Vamos começar. Como é que tudo começou? Aonde você iniciou a tua trajetória náutica? A minha trajetória náutica é bastante curiosa, porque eu sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e meus pais se mudaram para Brasília. E Brasília, as coisas são meio fechadas, assim, os grupinhos são fechados, e meu pai, ele era sócio do Yacht Clube de Brasília. E lá, hora ou outra, tinha colônia de férias e ele resolveu me colocar numa colônia de férias que tinha Optimist. Aí ele, por que não? Gente, aquilo foi uma experiência maravilhosa, porque criançada toda brincando na piscina, ali virando, desvirando o barco, cheio de gente. E a partir dali, aquilo começou a me motivar. Eu me interessei bastante. Ele acabou comprando um barquinho para mim. Aí veio um segundo momento, que é o momento da competição. E no Optimist, as crianças, além daquele lado lúdico de brincar e de esconde-esconde, na época eu lembro muito bem que era o João Ramos, falecido João Ramos, que foi meu professor e maior incentivador, e ele gostava muito de incentivar a garotada a brincar, né? Então, depois desse momento de brincadeiras, aí passou para um momento de competição, que também eu me identifiquei bastante. Então, o meu momento inicial na vela começou com o Optimist. E a gente, quando fala de Optimist, a gente sabe que o Optimist é uma classe que tem meio que um limite de você. Você, então, velejou de Optimist, chegou a competir, ou só em Brasília? Porque o Optimist tem todo um andamento próprio, né? Até porque os Sim, pais sim, participam muito, sim, né? exatamente. E é uma classe assim bastante interessante porque as crianças elas acabam aprendendo um pouco mais sobre liberdade, sobre responsabilidade, justamente porque tem que ir a campeonatos e ter as suas responsabilidades de montar o barco, de saber se está tudo certinho, de conhecer um pouquinho a raia antes. Então, eu tive a oportunidade de ir em alguns campeonatos estaduais, Teu primeiro barco era brasileiros. de madeira ou era de fibra? Não, já foi naquele momento de transição, que os de madeira já eram mais antigos, né? E aí os de fibra começaram. É, Você eu acho que era lembra? Era o Lang Lang. fabricado na Era Argentina, é um isso mesmo. vermelhinho com Continua branco. sendo um barco de ponta. Os entendidos de Optimist que me corrijam depois, por favor, lá no clube ou onde me encontrarem. Assim, o Lang é uma referência na classe Optimist. É um barco muito bem construído na Argentina e realmente fez época. Eu não sei, acho que até hoje ele continua sendo uma marca de referência no Optimist. Agora, pergunta, uma pergunta aqui. Porque a maioria das pessoas que velejaram de Optimist tem apelidos que são o nome do barco. É bacana isso, né? A criança ganha um brinquedo, dá nome ao brinquedo e aquele nome normalmente vira o apelido da pessoa. Aí nós estamos falando aqui, ó, vamos dar exemplos aqui. O tijolo, o apelido dele foi um pouco diferente, mas assim, eu conheço várias crianças que hoje são adultos, eu não estou me lembrando agora, Ó, minha o cabeça. caveirinha. O caveirinha era Caveirinha, porque tinha um adesivo de uma caveira na popa e virou caveirinha, o por exemplo. caveirinha e o tenteado. Meu enteado. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Bom, e aí, Optimist, o que você assim, gostou de competição? Gostei de competição.
Eu lembro, assim, de meu pai ir comigo em várias competições, depois eu ir também com a garotada em geral. E Chegou aí a brasileiro? fui em alguns brasileiros. Eu lembro de Maria Farinha, lembro de São Paulo. Assim, não me recordo Não, de então outros. pelo menos você fez pleno Optimist, fez todo o ciclo do Optimist. Fiz. Aí depois do Optimist, eu acabei passando para outras classes, né? Porque depois de 15 anos, É o limite da é o classe, limite né? da O ano que você classe. faz 15 anos, se eu não me Eu engano. não me recordo muito bem, mas depois disso eles chamam que você estoura a classe, né? Não tem Isso. como, ou no peso ou na idade. E aí eu acabei mudando. Na época tinha o Europa, que era um barco que dava para o peso, era mais fácil, né, de Não, e é um escorar. barco de. Eu considero a Europa um equipamento extremamente técnico, né? Ele é uma continuação do Optimist, porque continua sendo um barco para uma pessoa, e a pessoa que se desenvolveu no Optimist e depois segue no Europa, mas o Europa, infelizmente, ele era um equipamento muito caro, se eu não me engano, né? Exatamente. O que aconteceu? Depois, com o advento da mastreação de carbono, que antes, se não me engano, logo no início da classe era só de alumínio. Depois foi introduzido a mastreação de carbono. E isso deu um salto absurdo nos valores do barco, né? Infelizmente, a classe a Então, nível nacional ela não vingou. exatamente. E aí eu peguei justamente essa época dessa transição e, enfim, passei pouco tempo, acho que eu corri poucos campeonatos, um inclusive aqui no Rio de Janeiro na época, com um ventão, era capotada atrás de capotada. Eu falei, Jesus. Isso é importante Ai, fazer esse comentário, né? Porque Brasília é um lugar que venta muito pouco, né? exatamente. Então, Brasília é um local é um lago, o Lago Paranoá. Artificial, É um lago artificial. artificial, né? Juntaram vários riozinhos lá e colocaram uma E, barragem, e né? encheram a Bahia, E encheram a lagoa. encheram. E assim, é um lago que proporciona para o final de semana, assim, de recreação para além da vela, tem o pessoal do jet ski, do wakeboard, enfim, proporciona. É um local de lazer bastante intenso, assim, em Brasília. É grande, assim, eu me lembro, eu velejei um campeonato em Brasília, um brasileiro de Snipe, mas assim, acho que se eu não me engano, 1975, lá se vão muitos anos. E Foi o ano que eu nasci. E aí o que acontece é que você não tem uma lembrança muito clara, né? Me fala um pouco, a condição de água lá, a água é limpa? O Lago Paranoá ele já passou por alguns processos. Eu lembro quando eu era criança, lá por volta de 1990, eu já estava velejando de Optimist, que a água era verde, era uma coisa estranha ali. E depois o governo local acabou incentivando a despoluição do Lago Paranoá. Então, eles investiram bastante em estações de tratamento de esgoto. Também eles naquela época colocaram alguns robozinhos que iam nas galerias de águas pluviais, multando as Quem jogava. casas, edifícios que jogavam esgoto na galeria de águas pluviais. E além disso, eles colocaram alguns tipos de peixes. Eu lembro que eles incentivavam, na época, a pesca de tilápias e começaram a introduzir carpas, porque carpa filtra. Mas, assim, foi impressionante. Em 6 meses, o lago, que era verde, era uma coisa estranha, ficou límpido. Nós estamos precisando disso aqui na Baía de Guanabara. Hein? Pois é, você vê que no Lago Paranoá que não existe essa oxigenação, né? Não tem água entrando, água saindo, é pouco, né, o movimento e foi possível. E o Bem regime de legal. vento lá? Fala pra gente um pouquinho do regime de vento lá. O regime de ventos em Brasília, ele é um vento mais fraco, vento de lago, né, bastante rondado, e eu acho que isso desperta um pouquinho a sensibilidade do velejador, né, de estar sempre atento, de Observação. observar o que está acontecendo, a nuvem que está chegando. Então, isso aguça um pouco
Você a, acha que dá a dá um sensibilidade. nível técnico de qualidade? Sim, nesse aspecto é muito E tem época do interessante. ano que venta mais? Tem época do ano que venta menos. Que não venta nada. Por exemplo, época assim de final de ano, de novembro, dezembro, são épocas que costumam dar muita chuva, chuva de vento. São aqueles temporais que destelham casas e assim, pode estar super tranquilo, de repente aquela nuvem, aquela Você já pegou CB. O uma... próprio brasileiro de laser, há uns 3, 4 anos atrás, que eu me aventurei aí de radial, eu falei, vou de radial porque tá tranquilo para mim. Foi uma pauleira, eu falei, Foi uma- justamente porque entrava chuva, né, com Você está pesando frequência. quanto hoje? Hoje eu estou com 64 quilos. É um peso. Eu diria que o radial hoje, o pessoal está na faixa de 70 quilos, né? 70 quilos seria o ideal. E tem que ter altura, né? Mas Eu sou o meio feminino, baixinha também. assim, o nosso biotipo brasileiro ainda é um biotipo pequeno, né? Você vê as europeias em geral, são enormes, né? Claro. E Tem aí um tem a vantagem. biotipo maior, então facilita a Ó, eu vou escora. puxar aqui uma coisa interessante, né? É que o Tijolo, no nosso último podcast, ele comentou que o biotipo nos optimistas hoje, os pequenos levam vantagem, na média. Aham. E assim, e você vê que engraçado, né? O biotipo, como o biotipo faz diferença na mudança de cada equipamento. Que o Optimist é um barco e o laser radial ele ajuda quem tem um pouco mais de peso. Então, na média, a pessoa mais pesada, uma menina com um pouco mais de altura, com mais 1,70 m, com 70 quilos, tem uma vantagem no resultado, né? O biotipo é muito importante Sim. Eu percebo, Cristina, que você é uma competidora. Eu tenho um bichinho lá da competição Que te que me que me instiga. incentiva, me instiga a velejar e a correr. Eu sou velejadora amadora, eu trabalho, né, de segunda a sexta, e todos os finais de semana, se der para conciliar até férias com vela, tá valendo. Então, adoro regata, adoro competição. Já teve épocas que eu foquei mais em vela de oceano, Nós vamos chegar aí nesse ponto aqui, porque eu não queria perder o gancho, porque você estava falando que você foi pro aquele barco depois do Optimist para o para Europa. E Europa. depois você devia estar ali com uma faixa entre quase 20 anos. Você estava estudando nessa época, né? Eu estava nessa época que eu fui. Não, quando eu migrei para a Europa, estava estudando, sim, mas ainda não tinha entrado na faculdade. E eu passei um tempinho também no laser, pouco tempo. Entendi. Passei uma pequena Não, temporada no laser. Lá em Brasília é possível você velejar naquela condição de vento, você não precisa ter um biotipo tão avantajado, né? Exatamente. Você Fica velejou de mais radial fácil. lá ou velejou de. Na época eu velejava de radial. Eu acho que nem tinha 4.7 Eu na acho que não tinha o época. 4.7. O Que agora 4.7 é nem é mais. 4.7, né? O tempo vai mudando, agora é Ilka 4. Agora é Ilka 4. O nome mudou também. Ah, tá. Bom, vamos então adiante ali. Depois dessa experiência, então aí você entra na faculdade. Entro na faculdade. 18 anos você deve ter tirado o teu RAIS. Então, como eu já curtia muito esse negócio de vida náutica e então, logo que eu pude, eu já tirei minha carteira. Isso deve ter sido logo depois dos 18 anos. Tirei minha carteira de arrais, depois estudei para mestre amador. E na primeira oportunidade que teve, eu lembro lá no Yacht Club, o comandante Miggins, falecido comandante Miggins, ele estava dando um curso de capitão amador. E aí, isso eu estava estudando paralelamente, então eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas dele. Eu lembro que ele dava aula com sextante e tal. Eu falei, gente, morando em Brasília, tendo aula de sextante, parece meio surreal, né? Mas foi, assim, aquilo me acrescentou bastante, Claro. né? Eu lembro que logo a prova que eu fiz de capitão amador, a maior parte da prova era de navegação astronômica. O Hoje em dia, GPS ainda estava muito incipiente, eu acho que era só 10 ou hoje em 20% dia da todo mundo prova. reclama muito menos navegação
e muita teoria de eletrônico, né? Sim, sim. Que é Hoje em dia, importante também, né? Porque não, é sem dúvida. a mesma coisa de hoje em dia a gente não saber mexer no celular, né? É verdade, é verdade. Mas a gente não pode deixar de lado E aí essa você, navegação com raiz. esses 20 e poucos anos, já entrando na faculdade de engenharia, não é isso? Sim. Aí eu resolvi montar um curso de arraiz amador. Ah, você montou a sua escola. Montei a minha escola dentro do Yacht Clube de Brasília, e justamente porque existia uma demanda dos marinheiros em si, eu via que a galera às vezes não sabia dar uma volta do cunho ali no cais, na hora de amarrar os barcos. Aí eu propus Do clube. pro clube, eu falei, poxa, se vocês me permitirem, a gente pode montar uma parceria, eu ensino a turma, a equipe do iate, em parcerias vocês podem me ceder um espaço. E aí eu sei que foi super legal, porque o clube abraçou aquela ideia e foi um sucesso na época, né? A gente Eu só acabou. eu queria pegar então essa fala da Cristina, porque assim, hoje a Luderit Sailing faz esse tipo de trabalho, né? E a gente estava conversando aqui um pouco antes do início da nossa conversa, porque era um momento diferente em que os antigos vão lembrar, a Marinha tinha prova de prática também. Isso você também dava essa prática, né, Cristina? Sim, sim. Logo bem no início ainda não tinha a prova prática, era só prova teórica. Tanto é que o pessoal falava: ah, decora aí o livro que você passa, né? Claro. E aí, depois de um tempo, a Marinha observou que realmente era necessário ter alguma experiência prática, então eles começaram a exigir a prova prática. O que, que era a prova prática? Era atracar, desatracar, fazer roda-roda, rumos cruzados, isso no próprio Lago Paranoá. Então, eu lembro que nessa época eu fiz uma parceria com um colega que tinha uma lanchinha credenciada e tudo, e a partir dali o negócio começou a funcionar otimamente, porque eu dava a parte teórica e ele dava a parte prática. Entendi. Então, era um sistema que E essa funcionava escola, muito assim, bem. com certeza você hoje não faz mais isso, né? Não, não, Foi isso até aquilo quando? foi por um período, acho que funcionou por uns 4 ou 5 anos. Você se Ah, formou em Me engenharia, formei em engenharia e comecei a me dedicar, né, na minha profissão. você é engenheira civil. Sou engenheira civil. Aí chegava com concreto no cabelo, né, batendo laje na madrugada. Minha mãe falou: que é isso, minha filha? Que profissão é essa que você chega batendo laje na madrugada? Então assim, foram momentos interessantes, inclusive da minha carreira profissional, né? E Que nunca, também tem um ponto assim de e virada. nunca deixou de velejar. Nunca deixei de velejar, sempre velejei, mesmo em períodos quando me mudei aqui para o Rio de Janeiro, que eu não tinha barco, eu acabei sendo indicada para velejar com alguém, e desse alguém me indicava para um outro barco, e aí você acaba se identificando mais com que tipo de equipe, Eu né? queria falar para o nosso público, porque quem está assistindo o podcast, é claro que grande maioria são praticantes do esporte, né? Mas às vezes a gente dá sorte de pegar assim os incautos que nunca velejaram. Então eu queria pegar essa fala da Cristina, que eu acho muito importante, porque um barco à vela ele tem um custo de manutenção, dependendo da área em que você veleja. Por exemplo, eu imagino que Brasília é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente da Bahia. A gente tem conversado aqui no podcast com pessoas de todas as áreas e a gente percebe que existem diferenças. Assim, eu sou um cara do Rio de Janeiro e eu percebo que aqui no Rio de Janeiro os clubes foram muito importantes para o desenvolvimento da vela de competição. Vamos definir três níveis de prática de esporte, tá? Você tem o recreacional, que é a vela, uma prática, uma pessoa que não quer competir, mas quer velejar, porque é uma atividade extremamente agradável e prazerosa. Você tem a vela de competição, que eu defino a Cristina como uma atleta de competição, porque participa dos campeonatos regionais, chega a um campeonato brasileiro, e você tem uma vela de alto rendimento, que é quando você, então, passa aí aos campeonatos mais internacionais, Pan-Americano, Sul-Americano e Olimpíadas, e aí eu considero, Que é um então... outro nível. E é claro que você pode pegar um equipamento, por exemplo, eu classifico o Optimist com um barco que
que é um barco de competição, hoje é usado para iniciação, né, de atletas de competição. Mas você pode fazer uma iniciação mais lúdica, num barco menos comercial, que o Optimist acaba sendo um equipamento caro hoje, né? Sim, e é somente para crianças, E né? somente para criança. E a Cristina, então, é um exemplo de pessoa que tem uma atividade normal de viver, de sobreviver, de trabalhar, casada, com um relacionamento estável e, ao mesmo tempo, ela, nos finais de semana, ela faz a prática esportiva. Fala um pouco dessa tua experiência da vida com a competição de final de semana, Cristina, para a gente poder motivar novos. Qual é a dificuldade de você ingressar numa atividade? Qual foi a tua dificuldade quando você chegou no Rio de Janeiro? Então, Guruga, quando você não tem barco, né? Que foi justamente o meu caso quando eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro, uma das poucas opções que você tem é velejar no barco de outras pessoas. E isso é bastante interessante, porque os barcos, em geral, eles comportam 3, 4, tem barcos até que comportam 15 tripulantes. E muitos desses barcos, eu digo assim, a maioria deles são barcos formados por amigos, pessoas conhecidas e tal. E o comandante em si, ele precisa dos tripulantes para ele poder velejar e poder ir para as regatas em geral. Então, eu vejo assim que, para quem está querendo entrar no esporte, né, eu digo, uma pessoa adulta que está querendo entrar no mundo da vela, uma coisa que é primordial, primeiro, façam o cursinho, né? Aprendam a Comigo, dar. hein? Ó, preste atenção, faz o curso de vela comigo. Não, mas é importante, né? Porque já pensou, você chega numa regata, a pessoa fala um nome, você não sabe o que é aquilo ali. Então, assim, é importante a pessoa fazer um curso primeiro, depois do curso, aquilo já vai abrir um leque para ela. Se ela vai querer ir para um barquinho pequeno, se ela vai querer ir para um barco maior. Mas, enfim, se ela não quiser gastar dinheiro, basta ela entrar num banco de tripulantes, uma pessoa que ela vai velejar que consiga, que ela consiga entrar ali naquele meio, essa pessoa já vai indicando e que indica para outra. Então, um bom tripulante é sempre muito bem indicado. Os comandantes, né, se tapeiam ali para conseguir um bom tripulante. Então me fala da tua experiência. Como é que foi a tua chegada no Rio de Janeiro? Você, no caso, era também conveniada, sócia conveniada. Então você já tinha essa permissão de acesso ao mar? Sim, sim. Isso facilitou um pouco o meu lado, porque como eu era sócia do Yacht Clube de Brasília, e Ele é conveniado aqui com o Yacht Clube do Rio de Janeiro? ele é conveniado aqui pelo Yacht Clube do Rio de Janeiro, então você pode ter acesso, né? Você pode frequentar. Não é frequentar, participar de competições em geral. E eu tive sorte de já me ingressar numa tripulação aqui. E qual foi a tripulação? Eu lembro que inicialmente eu corri de Ranger 22, depois do Ranger 22 eu fui indicada para correr num Skipper 30, lá do Clube Naval Charitas, que era de uma moça. E essa moça, no final, me indicou para correr no Skipper 30 do Almirante Casais. Então, a gente correu muito tempo, há cerca de 5, 6 anos. A gente correu junto Na equipe do na Casais. equipe do Casais. Então, aos pouquinhos, eu junto com ele fui dividindo tarefas, né? No início eu ficava só com tarefas menores, aí depois ele foi sentindo confiança e foi me passando para trimar vela, para fazer tática. E no final eu já estava ali como navegadora dele e ajudando ele na estratégia e tática de regata. Então isso foi um crescimento, né, de equipe. E eu creio que eu tenho muito a agradecer ao Casais na época por ter me introduzido nesse mundo de competição aqui no Rio de Janeiro. Bom, aí depois do... Hoje você não veleja mais com o oceano, né? Não, hoje eu tenho velejado de HPE 25. Eu comprei meu barco há uns 2, 3 anos. E tenho velejado de dinghy aos finais de semana. E interessante, porque assim, a classe dinghy, ela tem uma função muito importante hoje no Rio de Janeiro, né? E você estava me falando uma coisa que eu achei interessante, porque
todas as classes têm ciclos, né? Ao longo da minha vida de vela, a gente vê as classes aparecerem e, de certa maneira, sumirem. O Pinguim é um exemplo disso, né? E o Pinguim teve muitas ondas, né? Quem tem um pouco mais de idade, assim, o Pinguim, mesmo depois do Optimist, que foi ano de 72, o Pinguim ainda teve alguns crescimentos, né? Mas o Ding veio meio que substituir esse espaço do Pinguim, porque o Ding, por ser um barco de fibra, assim, e ele acabou ocupando um espaço de iniciação do adulto de vela, né? Exatamente. Eu vejo assim que o Ding, por ser um barco mais fácil de lidar e que exige menos físico, isso atrai justamente o público adulto, né? Então, a É pessoa um barco que confortável é um também, né? barco confortável, que tem até geladeirinha, que o cara pode colocar até sua cerveja lá no final de semana para entre uma regata quiser tomar uma. Então, veja, ó, é um barco que atende ao recreacional, é um barco que atende à competição. Sim. Então, eu vejo que o Ding tem esse lado lúdico, né? As pessoas às vezes querem um Ding para passear, como também ele proporciona pessoas que querem competir. Então, competição de final de semana, e tem gente que leva muito a sério. Eu, por exemplo, eu gosto de competir. Eu não vou entrar numa regata para querer perder. Então, vou ver meu barco, vou comprar O que vela, vou você se preocupa, ajustar. então? Peso do barco? Peso do barco tem que estar no peso certo, tem que estar com o equipamento bom, né? Porque o velejador ele sempre está querendo colocar a culpa no equipamento. Ah, que eu não fui bem na regata, porque a vela é isso, porque o rating é ruim, porque não sei o que. Ela sempre quer colocar a culpa no equipamento ou no Tirar barco, dele, né? tirar o dele da reta. Então, assim, eu vejo que se a pessoa está com um barco e pode, né, arrumar o barco e deixar o barco já no esquema, porque daí não tem desculpa. Falar, pô, fui mal na regata, realmente é minha culpa e eu tenho que aprender a melhorar isso. Então, isso já é um primeiro passo, Você né? comprou um Ding Comprei um Ding. novo? Comprei um Ding novo, uns 2 anos. Primeiro eu tive um Ding com a Andrea, que é a minha amiga, e Apresenta aí, quem é a André? Andrea Almeida, ela inclusive já fez um podcast aqui com vocês, e ela foi capitã de flotilha depois de mim, então ela seguiu ali como capitã de flotilha no Yacht Clube do Rio de Janeiro. E nós tínhamos um Ding, é, a gente trabalha no mesmo andar ali, ela um dia veio conversar comigo, aí eu chamei ela para vela, por acaso ela já tinha até participado, já tinha feito um curso de vela, tinha participado de regata, e ela foi, e ela se interessou. Um dia eu cheguei para ela, André, o que você acha da gente comprar um Ding juntos? Ela, você está falando sério? Eu falei, tô. Se você falar sim, amanhã mesmo eu já começo a procurar um barco. Porque assim, eu e ela tínhamos um peso que daria, assim, É 120 praticamente quilos, né? 120 quilos. Então, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Para baixo não dá porque é o mínimo, né? Mas assim, a gente estava perto dos 120, então 125, pô, estaria ótimo. Aí ela topou, no dia seguinte já estava procurando barco. E foi quando a gente comprou nosso Ding, que Me, na época foi me fala um usado. pouco. A gente está falando bastante de competição, né? Como é que você se. Porque, assim, gostar de competição e você, a gente sempre fala aqui, né? Que o iatismo tem essa máxima que é você aprender, principalmente, a perder, né? Porque quantas vitórias você tem aí na tua carreira? É. Muitas derrotas. Muitas derrotas, né? E muita insistência, porque eu até tô lendo um livro que o Tijolo indicou no último podcast, que é Psychology of Sailing, e lá mostra o que você tem que fazer para você crescer e melhorar, e uma das coisas é você se responsabilizar pelos seus atos. Então, não é, vou colocar a culpa no fulano, no Beltrano, não, peraí. O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? O que eu tenho que continuar fazendo e o que eu tenho que parar de fazer a bordo? Então, ele coloca esse é um dos exercícios mais ferrenhos desse livro. Você sabe que é uma coisa, ao longo da vida de competição, e eu posso dizer que eu tive bastante tempo de competição,
Assim, você aprende, você entende que regata não se ganha. Regata você ganha quem erra menos. Quem erra menos ganha a regata. A gente às vezes acha que a gente ganhou a regata porque a gente acertou. E se você não está em primeiro numa boia, claro, se você é o líder, você tem que acertar. Você tem que escolher a opção. E é bacana isso no esporte da vela, porque o esporte da vela é um esporte que te dá esse livre-arbítrio de escolher junto com a rondada do vento e você ir decidindo como é que você vai fazer a tua tática, as regras de regata, que são complexas, mas ao mesmo tempo não são difíceis, porque você vai aprendendo com a prática do esporte. É claro que uma pessoa mais dedicada pode, antes de entrar na regata, já conhecer as regras de regata. Você tem essa tua preocupação com isso? Você, ao longo da tua vida, se preocupou com o estudo da regra? Sim, Cristina? assim, eu sempre me preocupo em tentar melhorar, né, nos diversos aspectos. Então, seja na regra, seja na técnica, na tática. Ou seja, tem oportunidade de fazer o cursinho. O Blue estava dando um curso de tática, de regra de regata. O outro estava dando curso de largada. Poxa, por que não fazer? Claro. Né? Então, é sempre bom, mesmo que você já seja um velejador de elite e vá para as Olimpíadas, poxa, é bom Reveja. rever, ver pontos de vista diferentes, né? Às vezes o cara tem uma metodologia diferente, enfim. Você está com a mente aberta para conhecer, né, novos processos, e, enfim. Então, assim, eu acho legal. Eu julgo que eu sou uma pessoa que A sempre está vida é cuidando, a né? vida é um eterno aprendizado, né? Exatamente. Não pode se fechar. Tem que estar sempre subindo um degrauzinho. Cristina, me conta uma coisa aqui. Hoje você participa de uma equipe, né? Sim, hoje eu estou velejando no meu barco um HPE 25, chamado Mandona. O nome é muito engraçado. Isso foi dado num bar. Você é a Mandona? Dizem que o comandante é que manda, né? Então, nada mais justo que o Que nome. é o nome. O nome É, faz jus ao título exato, de exato. comandante. Tem uns que falam que eu sou mandona, né? O Edmundo, meu marido, fala que eu mando pra caramba, né? Mas em casa é assim, como velejamos juntos também. E a tua equipe? Como é que você montou a equipe? Como é que foi a formação da equipe? A equipe, primeiro eu e ele, depois nós chamamos a Elisa Andrade, que é uma velejadora que veio do Optimist, que eu confio muito, e mais recentemente a gente está com o Lincoln. Então a gente está com essa equipe hoje, ela está Está bem configurada treinada? assim, então tá indo bem. Como é que está a tua posição ali no ranking da classe? Assim, isso é uma coisa que vai estar Não, eu sei que evoluindo, a né? classe hoje está bem É bem competitiva, né? Vocês têm competitiva. quantos barcos normalmente aí? Aqui no iate, aliás, no Iate Clube de Brasília são 15 barcos. Ah, tem barco em Brasília também? Não, no Iate Clube de Brasília, desculpa, falei errado, Iate Clube do Rio de Janeiro. Tem São 15 15 barcos. barcos. Em Niterói tem mais outros 2 barcos. Eu creio que em torno disso. Ou Não, seja, a já é flotilha. um ótimo número você participar de uma regata com 15 barcos, né? Já Sim, fica bem sim, sim. divertido. E o nível Ah, está muito bom, né? o O nível está nível bem está alto. bem alto. Então, assim, Então, cobra bastante. exatamente. Já deu para ganhar alguma regata? Assim, eu acho que a mais recente que eu ganhei foi a da Escola Naval que a gente participou. Mas não é uma coisa muito fácil, né? Eu tive que recentemente dar uma investida nas velas e fazer um investimento no barco. Eu estava com bastante dificuldade na regulagem do barco, estava penando muito, que eu não achava um jeito que o barco andasse bem em relação aos demais. Na reta ele não estava andando bem, eu falei, puxa vida, Tem que então fazer alguma coisa. quebrando a Que você cabeça. fez? Então, O teu barco, assim, qual é o número do teu barco? é Numeral? 35 o numeral. 35. A flotilha em si tem 63 barcos que foram fabricados, né? 62 barcos. E Mas tem um novo estaleiro que está construindo o tem um HPE 25. estaleiro, creio que é um estaleiro Aqui lá do no Rio, né? sul. Não, Ah, do não, Sul? no sul. ML, Boltz, alguma coisa assim, eu não me recordo o nome. Ele está construindo alguns. Inclusive, teve um recente do Cássio e do Marcos Aschauer que
estava na última regata, o número 63. Ótimo. Então, Bom, então a classe está tendendo a crescer, né? sim, sim, isso é muito Tem bom. tendência de crescimento. Cristina, você já me falou, e eu fiquei curioso, o seguinte, você também é velejadora de competição de alto mar. Sim, já tive momentos de competição de alto mar. Eu lembro que logo quando eu estava com meus 23 anos, e morava em Brasília, eu juntei com minhas amigas velejadoras e a minha cunhada, na época, falou assim para mim: Cris, o que você acha da gente ir para Noronha? Eu falei: vamos, o que falta para isso, né? E aí a gente se organizou, a gente alugou barco, fez curso de motor, curso de. Todas elas tiraram carteira de mestre amador. Eu ensinei também na época, eu tinha carteira na época, fui ensinando. Então, assim, a gente fez um planejamento, estudou o percurso. Vocês alugaram um barco? Alugamos um barco em Salvador na época. E nesse trajeto Salvador-Recife, como nenhuma de nós tínhamos experiência em mar aberto, o máximo que eu tinha feito era regatas Aratu-Maragogipe, que é Claro. dentro de Bahia, a gente contratou um skipper e falou assim: olha, a gente vai perturbar porque a gente vai querer que você nos ensine tudo. Para a gente poder ter confiança. Exatamente. Então, a gente não sabia nem que era o Pirajá, né? Que é aquela nuvem ACB que vai chegando. A gente não sabia nada disso. Daí ele foi nos ensinando como timonear, né? A cingradura. Você lembra o barco? Eu lembro do nome do barco, Drifter. Era um barco importado? Era um Beneteau 36, eram 36 ótimo, pés. Ótimo barco. As velas estavam todas, né? Parecia um balão, mas o fato da gente. Mas o barco andava. A gente chegou bem. Tivemos problemas, tanto na ida, nesse trajeto de Salvador para Recife. Qual foi o porque logo lá na saída teve pane elétrica, né? Ai, caramba. E aí perguntaram para mim: e aí, Cristina, vamos desistir do projeto inteiro? Eu falei: impossível. A gente não treinou tanto. Vocês têm quantos GPS a bordo? Quantas baterias? Quantos celofanes? A gente tinha lanterna à vontade para fazer bombordo, boreste, luz. Tinha tudo a bordo. Então, a gente colocou lá a luz encarnada, a luz verde, a luz de alcançado, colocamos e seguimos com o nosso GPS portátil até Recife. E lá em Recife, a gente tentou ver o que tinha acontecido, enfim, tentou chamar. O rapaz, ele descobriu que tinha sido um cabo que cortou. Por alguma razão? Por alguma razão. E na regata em si, depois, quando a gente precisou lá ligar o motor para fundear o barco, quem disse que o motor ligava? Assim, foi. Aí falaram assim: não, vocês gastaram toda. Aí vieram as piadinhas: vocês gastaram toda a bateria do barco, usaram muito secador de cabelo, tinha que escutar essas piadas. Falei: pô, depois de fazer esse trampo todo, né? Planejar, alugar barco, correr e tal. Eu falei: gente, é o seguinte, a gente só tem uma chance aqui, vamos fundear esse barco na raça e na coragem. Então foi assim. Então a gente fez essa primeira aventura, foi nesse barco. Em que ano, você lembra? E eu não vou recordar assim, a data. Mas você correu várias já, né? Isso deve ter sido há uns 20 anos, talvez. Depois, no ano seguinte, a gente alugou um outro barco, um barco maior, um barco de 50 pés. E aí foram mais pessoas, né? Mais pessoas a bordo. Só mulheres de novo? Só mulheres de novo. E também, assim, foi legal, mas também no meio do percurso, uma das tripulantes falou assim: Cris, tinha uma aguinha lá perto da cozinha, eu coloquei um paninho, tá? Eu falei: como é que é? E foi um desespero, eu desci para saber, ver. Era água salgada. Eu falei: caramba, o barco está fazendo água. E agora, vamos descobrir da onde está entrando essa água. Mexemos em todas as válvulas, nada. Cara, tinha uma tripulante que o mar podia estar de cabeça virada, do avesso, que ela não passava mal. Isso botou a missão para ela. E ela foi lá, porque a metade da tripulação já estava morta, né? Ela estava com onda de 3 metros, mais de 20 nós de vento. O barco era robusto, era um Fast 500, estava indo bem,
mas estava fazendo água. E, em certo momento, uma das tripulantes falou assim: eu vou morrer, Cris, eu vou morrer. Eu falei: Virgínia, me diz uma coisa, olha só, a gente, ok, vamos supor assim, a gente está no meio do caminho entre Recife e Noronha. Você quer morrer aonde? Em Recife ou em Noronha? A gente vai ter que escolher, porque está no meio do caminho. Não tem o que fazer. Não, Cris, eu quero morrer com dignidade, eu quero morrer em Noronha, então vamos seguir para Noronha. Mas assim, Mas foi uma chegou, lenha, a gente chegou fazendo chegou a entrar turno, muita água no a barco? gente fazia turno, né, fazia 3 turnos. O turno de tirar, uma equipe que vai tirar água, outra equipe que vai descansar e outra equipe que vai tocar o barco. A gente se dividiu para isso. E assim, a equipe estava cansada, todo Conseguiram mundo. descobrir? A gente sabe o que era? Ah, A gente conseguiu chegar em Noronha. Em Noronha o barco parou de fazer a água, milagrosamente. era pela quilha? Não. Quando a gente estava saindo do bote, sabe o cabo da âncora? Sei. O cabo da âncora tampou aquele compartimento da âncora. Então, como o mar estava muito revolto, né? Entrava pela caixa de âncora. Exatamente. E ali a caixa de âncora transbordava e a água entrava por ali no contramolde. Entendi. Então, assim, ia ser uma missão quase impossível descobrir de onde entraria essa água, né? Mas descobrimos. Então, depois a gente Ficou mais tranquilo. ficou mais tranquila. Então, Na hora que parou de velejar, o barco parou de fazer água. parou de fazer água. Mas as bombas funcionavam? Ou vocês As bombas tiravam... funcionavam, mas tinha pouca vazão E o e motor, uma delas, funcionou? motor. Não, a gente não usou o motor. Não, mas ligou para pelo Para menos... pelo menos carregar a bateria, sim. Carregou. Isso não foi E problema. depois também para ancorar, Mas não teve dificuldade. Não, a manete saiu na minha mão. Nossa! Eu falei, gente, isso não é possível. Segunda regata dessa. Aí, na hora, eu falei, a manete está na minha mão. E na época tinha uma tripulante que ela fazia arremesso de peso, a Tatiana Cioli. Ela, Cris, vamos lá, a gente consegue fundiar esse barco aqui na mão. Eu falei, pô, então vai lá na força, lá empurra essa vela grande para frente, vamos já. E a gente só tem uma chance, porque tá cheio de barco aqui, né? Mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu fundiar o barco E teve mais na vela. Teve mais uma edição? Não, de feminina não. Não, aí depois você depois começou... eu fui comandar uma tripulação mista, uma tripulação de Brasília, e depois eu fui mais algumas vezes como tripulante. Você correu umas 10 vezes a Refeno? Refeno eu corri 6 vezes. 6 vezes. 6 vezes. É uma regata maravilhosa. Uma regata E o maior maravilhosa. prêmio é você chegar no paraíso, Sem né? dúvida, sem dúvida. Quem tem... Ó, aqui eu tenho certeza que a Cris concorda comigo. Quem tiver a oportunidade de um dia fazer correr a regata, porque é a melhor época de ir para Fernando de Noronha, né? Sim, setembro, outubro, Setembro, agosto. outubro é época boa. Maravilhoso. Segundo semestre. Primeiro semestre me parece que é época das ondas. Não é isso? Para surfista dizem que é maravilhoso. Primeiro semestre. E segundo semestre é uma época mais assim para o visitante, e para quem corre a regata, a Refeno é uma oportunidade fantástica. É, exatamente. A gente abrir aqui o cenário, né? Quem quiser entra na internet, porque tem muitos barcos que vendem vagas, né? Sim, sim. Isso virou um mercado, no final das contas, porque antigamente o pessoal ia mais na cara e na coragem, eram os amigos, e aí virou um comércio, né? Porque é muito interessante. As passagens aéreas para Noronha não são baratas, então às vezes vale a pena você comprar vaga em um barco, né? Curtir a velejada e curtir a regata, que seja uma coisa E mesmo uma coisa, deliciosa. não tem plano de futuro para continuar correndo a regata da Refeno? Quando do Refeno? Como é que Eu é o não teu descartei projeto? essa hipótese, não. Outro dia, uma colega minha de Brasília veio perguntar: pô, Cris, e aí, vamos fechar a tripulação? Mas eu julgo que é o mais difícil nesse caso, porque no meu caso, nenhuma das amigas que eu conheço tem barco grande, né, de oceânico, assim, para ir para uma Refeno. Então, teria que partir num esquema de aluguel e, de preferência, com algum patrocínio para dar uma diluída nos custos, porque o maior custo nem é a regata em si, mas esse deslocamento, né? Você tem que ter tempo disponível para levar o barco, vai para a regata, volta da regata e devolve o barco de novo. Então, É o tempo. no O tempo final é das dinheiro, contas, né? O tempo é exatamente. dinheiro.
fica uma brincadeira cara, porque você tem muito tempo ali alugando o barco só para um fim, né, distante do ponto. Então, o ideal é alugar um barco que seja já de Recife ou de algum local perto ali, para você não ter esse deslocamento tão grande. Mas eu não tirei ainda Ô, da Cris, minha lista. aqui pelos meus cálculos, eu vou dar um chute, você tem no mínimo 30 anos de experiência de vela, Eu comecei em 88, 1988. né? Então, o que, que eu queria que você me desse a tua visão, né? Muito importante aqui. Assim, você acha que a vela existe um crescimento? O que está impedindo? Qual seria a tua opinião para a gente poder incrementar? Eu estou falando isso porque eu hoje faço desenvolvimento de mentalidade marítima através da minha empresa e através do Instituto Rumo ao Mar, do qual eu faço parte, e a gente tenta trabalhar ao máximo. Então, a gente entender, porque eu tenho o meu ponto de vista, mas eu queria ouvir o ponto de vista da Cris. A vela, ela tem muitos pontos positivos, né? Você vê uma criança que aprende a se virar e adulto também que aprende a se virar no mar sozinho. Isso é uma tarefa assim de você com você mesmo e tendo que resolver problemas de uma forma objetiva. Então, esse é o grande ponto da vela. E o que pode ser, assim, como fazer com que a vela dissemine de uma forma mais fácil, né? Eu acho que o grande ponto aí é o custo. Os custos que a gente tem hoje nos materiais de vela são expressivos, né? A não ser que seja de fabricação nacional. Então, por exemplo, classes do tipo Snipe, que tem o Lemão, que é um grande incentivador, ou classes como o Ding, que tem a Olos, que fabrica barco nacional, isso já dá uma reduzida boa nos preços. Classes que já não tem um fabricante aqui no Brasil, você tem que importar o barco, Fica né? caro. Fica caro. Né? Pelo jeito, você velejou. Quer dizer, o único barco importado, os dois únicos barcos importados que você velejou, pelo que eu entendi, foi o teu Lang, o Optimist e o teu Europa. É verdade. Depois você também alguns barcos de oceano, mas o Ding e o São de fabricação são de nacional. fabricações nacionais. Isso faz uma diferença enorme, né, Agora, nos o custos. Cris, você não acha que, assim, eu acho que o político brasileiro não tem mentalidade marítima na cabeça. Não pensa e não ajuda. Porque tem certas coisas que fogem da nossa alçada, né? Claro que eu acho que os clubes, que são ONGs, são instituições sem fins lucrativos, fazem uma contrapartida maravilhosa para um desenvolvimento da mentalidade marítima. Eu não tenho a menor dúvida. Só que o que acontece é que eles são elitizados. O acesso ao mar, para você entrar e ingressar num clube, é o clube do Bolinha. Né? Sim, Só entra são poucas marinas públicas, são né? poucas marinas Isso eu públicas. vejo assim com uma barreira para quem realmente quer. Eu quero ter um barquinho. Como é que a gente pode melhorar esse acesso ao mar, então? Por mais marinas públicas. E aí entra uma questão política, meio ambiente. Exatamente. Então, eu queria fazer um pedido, né? Vamos fazer um pedido aqui, né? Que os nossos políticos, se tiver alguém ouvindo o nosso podcast, a importância que a gente tem do acesso ao mar, o acesso ao mar. mais em conta, mais acessível, mais popular. No nosso podcast anterior com os baianos aqui, nós falamos de rampas públicas, estacionamento e rampa pública, uma coisa tão normal nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente não tem essa política pública de... Claro que eu acho a praia um ótimo acesso ao mar, né? Só que eu não consigo chegar com o meu barco e botar na praia, porque eu não tenho um acesso bom. Então, assim, quando você tem um mínimo de equipamento público, acessível e barato, eu posso pegar o meu barco, que está em algum lugar em que eu deixo ele, rebocar, botar ele dentro d'água, guardar o carro no estacionamento e praticar. Exatamente. Nem que você pague por aquele serviço, né? Enfim, mas que você tenha acesso. Porque hoje o que acontece? Você tem que ir num clube, você tem que comprar um título de um clube, pagar uma mensalidade, e isso já cria uma barreira enorme.
Mas eu queria, então, aproveitar esse gancho e falar o seguinte, ó, não precisa ter barco, não precisa ser sócio de clube, só precisa ser amigo do Guruga. Isso é Porque, verdade. porque o Guruga tem uma empresa, que é a Luderit Sailing, que faz iniciação náutica. Eu dou aula de vela, eu faço curso de náutica, eu faço treinamento empresarial e, além disso, turismo náutico. Então, produção, puxa aí o nosso filme, a nossa vinheta para fazer a propaganda da Luderit Sailing, porque eu não vou deixar passar o nosso podcast sem antes o nosso filme. Cris, você alguma vez na sua vida pensou em morar num barco? Sim, isso foi. E não faz muito tempo, não, Guruga. Sei lá, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, falei: vou vender meu apartamento, vou morar num catamarã e tal. Aí eu comecei a fazer umas contas, né? Eu falei: pô, a Marina tem lavanderia? Ih, não tem. A Marina tem isso? Ih, não tem. Como que eu vou fazer? Começou com uma série de limitações. Eu falei: quer saber? Eu acho que não vai funcionar muito bem, não. Mas, por outro lado, eu vejo que muitas empresas acabam ofertando barco para aluguel, final de semana, e existe um comércio muito bom disso, né? Então, hora ou outra, quando eu quero juntar uma turma, vamos para Angra e tal, vou lá, alugo um barquinho, a turma se delicia. Então, é uma coisa legal, existe essa possibilidade, né? Eu vejo que muitas pessoas acabam curtindo isso, de ter seu próprio barco, de poder morar até, inclusive, a bordo. Você já foi para o exterior fazer alguma locação, alguma coisa assim? Você já fez uma viagem internacional com o propósito de fazer uma vivência a bordo? Então, isso está nos meus planos, está lá um tique para ou Itália ou Croácia ou qualquer um desses itens aí. Porque é maravilhoso você isso. Você está preparada, né? Sim. Você está dentro do perfil que está preparado. Sim, enlouquecidamente preparada para fazer uma aventura dessa. E competição internacional? Você topa uma competição internacional? Sim, acho legal. Tem uma amiga minha argentina que vive falando: Cris, vamos lá para a Copa del Rey. Eu falei: vamos. Ela: você arranja o barco? Eu falei: pô, Marita, eu não conheço a turma. A gente tem que alinhar. Eu queria aproveitar, então, isso que esse ponto que a Cris está falando. Eu tive a oportunidade, agora há pouco tempo, de correr uma regata no Caribe. E, assim, tem uma parceria, e eu estou querendo até fazer esse convite para você, viu, Cris? Legal. Assim, para o ano que vem, tem todo o primeiro semestre, tem um circuito que acontece no Caribe. Sim, tá? lá São Tomás. Então, né? assim, as pessoas que estiverem interessadas em correr, claro, eu vou deixar aqui um registro, tá? Não dá para ir para uma regata dessa totalmente crua. Assim, a Cristina, ela está com... A varetinha dela está lá em cima, ela é comandante, ela já tem uma super experiência. Então, assim, não precisa ter barco, você pode comprar o ingresso numa regata, tem todo um calendário acontecendo nas ilhas do Caribe. Sim. Então, nós vamos, mais para frente, nós vamos falar conversar. disso. Uhum. E, assim, acho super interessante apresentar esse projeto para os nossos ouvintes aqui. Quem quiser fazer uma regata, uma experiência fora, e com a comandante Cris, a gente monta um grupo e a gente vai correr uma regata no Caribe, e tudo der certo, eu vou com vocês também. Vai fazer um sucesso, vai ser legal. Então aí, pessoal, mais um projeto para o ano que vem.
2024 a gente correr, quem sabe a Heineken regata no Caribe, ou correr, tem várias regatas, vou passar a oferecer esse produto aqui para você. Guruga, na Heineken Cup eu tenho o recorde do grinder mais rápido, sabia disso? Olha só! Conta essa história aí pra gente. A história foi curiosa. Eu estava justamente indo num projeto desse que eu paguei uma vaga para ir na Heineken e o barco simplesmente não apareceu. Deu problema no barco, ele enfrentou algum tipo de intempérie e não apareceu. E ali eu estava com um esquema que era correr a regata no barco e a minha hospedagem era num catamarã do mesmo grupo. E nada disso aconteceu. Eu estava literalmente em São Martin, sem barco para correr a regata e sem hospedagem. Que isso? Eu falei, e agora? O que fazer? Fui lá na organização do evento, olha só, passei o meu currículo, a minha situação é essa. Se vocês tiverem qualquer barco que esteja precisando de tripulante, estou à disposição, não sei o que lá. Coloca lá num quadrinho, eles faziam um quadrinho na época, coloca lá a sua especificação. Eu falei, navegadora, pererê, coloquei lá o que eu fazia normalmente. Aí, ok. Enquanto isso, fui me virar na hospedagem, né? Nisso, no aeroporto lá, que por acaso acabei encontrando com uns amigos que também iam para essa regata. E aí, Cris, você está indo para a regata? Eu falei, tô sim. Poxa, lá a gente se encontra e tal. Aí eu falei, olha, gente, aconteceu o meu projeto deu sabor. Deu um problema aqui no meu projeto. Ele, poxa, a gente alugou um apartamento, mas o apartamento estava só eles. Não, eu falei, olha, gente, mas a situação, vocês estão entendendo, é desesperadora. Eu posso ficar num cantinho lá na sala, arranjar um tapete, tá de boa para mim. Não, então você pode vir e tal. Eles conseguiram lá me arranjar a sala e eu fiquei morando lá, passei alguns dias lá, porque no primeiro dia eu fui alugar o único lugar que tinha na ilha, porque já estava tomada de turistas, né? E o local não deu muito certo. Quase que eu fui assaltada. Eles falaram, Cris, ali você não vai ficar, não. Você vai ficar com a gente. E aí eu fiquei lá com eles. Então, eles salvaram a minha vida, né? E o barco, no final das contas, entrou em contato com uma equipe que era de Trinidad e Tobago. Olha, estamos exatamente precisando de uma navegadora. Você quer ser a nossa navegadora? Cara, eu falei, não podia ser coisa melhor. O barco era um barco, lembrava muito um HPE 25, só que de 35 pés, né? Equipe toda montada, todo mundo muito profissional, e eu lá de navegador, falei, amei. Foi uma experiência única. No final, fiquei assim, muito amiga dessa turma toda, mas depois entrou pandemia e tal, e acabou não rolando, né? E, por sorte, também o Renato Cunha, que tem o Ventaneiro, ele fez uma temporada lá no Caribe. Fez um pouquinho antes também foi um pouco antes da pandemia também. Sim. Ele ia pela segunda vez quando deu a pandemia. Teve que voltar, exatamente. Não, o barco estava lá, mas ele desistiu do projeto. Ô, Cris, nós estamos com 1 hora eu estou muito feliz. O papo foi ótimo. O papo rolou legal. Eu queria saber o seguinte. Deixa uma mensagem bonita aqui para quem quer começar a velejar, porque a tua experiência de vida é super bacana e eu acho que a gente não pode perder esse depoimento aí. Manda a pera aí. Olha, isso aqui vai para toda a turma de possíveis futuros velejadores que queiram entrar nesse meio náutico. É um meio muito gostoso. Esse contato com a natureza, eu vejo assim que as pessoas que têm esse convívio com a natureza são mais zen, são mais relax. E o acesso para esse esporte, a princípio que pode se tornar assim uma coisa, poxa, um negócio meio caro. Não, é possível você entrar, fazer parte de alguma tripulação, ou começar num outro tipo de barco mais simples, e aí, ao mesmo tempo que você vai percebendo que ali você vai gostando, você pode seguir para outros barcos. Então, é um mundo de opções. Então, eu convido aqui a todos a ingressarem nesse meio, e o Guruga está aí justamente para nos ajudar, justamente com escola de vela e cursos em geral. Eu acho que é um gancho, né, Guruga? Porque a pessoa, quando entra nesse meio,
e gosta, é igual um bichinho que pica, né? Ali, no final das contas, a pessoa continua com a paixão. Sem dúvida, eu queria, assim, é uma atividade que é complementar. Nós estamos falando aqui de competição, nós não estamos falando. Claro que pode ser uma vela recreacional. Você hoje tem a Associação Brasileira de Veleiros de Cruzeiro, que também é um excelente nicho para você começar a velejar. Você hoje tem muito conteúdo na internet para você poder acompanhar e começar a descobrir por onde você vai se inserir dentro do métier. E, é claro, eu me considero também como uma possibilidade para os futuros velejadores. Eu quero deixar um registro aqui que eu acho muito importante, tá? Infelizmente, o brasileiro, assim, é uma fala de um almirante, tá? O brasileiro está de costas para o mar. Por quê? Porque a gente hoje tem uma costa de 8.500, fora as águas interiores, mas nós temos uma costa de 8.500 quilômetros de mar e, fora isso, o Brasil não acaba na praia. Nós temos 12 milhas que são a nossa área de nacional e mais 200 milhas, porque a Amazônia Azul está aí para a gente usar. E isso é muito importante, porque nós estamos falando de comércio, nós estamos falando de engrandecer a nossa pátria, mas a maneira da gente começar a fazer o uso do nosso espaço é através do esporte. E o esporte é isso, é começar a velejar pela costa do Brasil, o brasileiro se tornar um nauta com propriedade, ter a experiência que a Cristina tem. Pô, a Cristina tem muito mais experiência do que eu tenho com barco de oceano. Que isso, Guru? Você é o cara, poxa. Não, eu sou um bom velejador, mas eu sei me colocar na minha posição certa. Pretendo um dia ter a experiência que a Cristina tem como uma velejadora de alto mar. Acho que, claro, que é muito importante você ser um bom velejador para você ter mais segurança. Quanto melhor velejador você é, mais segurança você tem dentro de um barco, e é claro que você está ali sujeito a todas as intempéries do vento forte, o mar forte. Então, assim, hoje, qualquer pessoa tem condição de se informar e vai ao mar. Vou falar mais uma frase muito dita: quem vai ao mar se avia em terra, se prepara em terra, em termos de meteorologia, em termos de equipamento, assim, para tentar evitar situações. E, é claro, o velejador é um cara que sabe se virar. A Cristina está aqui e deu vários depoimentos de como é importante você não entrar em pânico, né, Cristina? É verdade, é verdade. Tem um item que, salvo engano, foi o Tijolo que falou na última, sobre gerenciamento de riscos, né? A gente está sempre gerenciando riscos a bordo, né? É verdade. Seja na regata ou seja no passeio. Seja na regata, seja no passeio. Pessoal, eu queria agradecer a Cristina. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guruga. É um prazer enorme estar aqui com a gente. Eu sou o Guruga e nós somos o podcast Vela Show, com o apoio da Luderit Sail. Muito obrigado e boa noite. Até mais, pessoal.